Vou continuar a gravação. Bom, está gravando. Então agora deixa eu só espelhar agora a tela do tablet. Só confirma para mim, está aparecendo a telinha, né? Tá. Tá bom. Então já está gravando, né? Então, o objetivo desse momento de estudo que nós estamos fazendo é para trazer alguns problemas, alguns mais simples, outros não tão simples, que envolvam taxas relacionadas. O que se trata isso lá do cálculo diferencial? Eu vou escrever um pequeno texto aqui, eu vou escrevendo aqui. Vou botar mais para cá. Como sabemos, deixa eu ver aqui. Não pegou aqui. Vou digitar aqui. Então, como sabemos, né, a derivada corresponde, né, dando um significado, corresponde à taxa de variação instantânea. E quando se estuda lá, introduz o início do cálculo de derivadas, se dá a definição, né, como aquele limite, né? Depois a gente faz um significado, dá um significado geométrico para a derivada e um significado físico. O significado físico da derivada é um exemplo, o primeiro exemplo de taxa de variação, de taxa relacionada, certo? Por exemplo, então vamos escrever isto. Taxa de variação instantânea. E gravou, e riscou aqui como se tivesse errado, não sei. Bom, instantânea. Por exemplo, vírgula, sabemos do estudo inicial de derivadas que a velocidade, né, a função que descreve a velocidade de um móvel ao longo do tempo corresponde à taxa de variação, sei que eu digitei mal ali, a taxa de variação, né, corresponde à taxa de variação do deslocamento do referido móvel ao longo do tempo, né? Daí a gente poderia, eu vou escrever à mão agora aqui mesmo, certo? Então vocês me deem licença, né? Que a gente pode escrever assim, certo? Por exemplo, então, a velocidade em função do tempo, ela é a taxa de variação do deslocamento em relação ao tempo. Ou seja, que a gente escreve como S' de t, onde S' descreve, né, esse S' aqui, esse S, na verdade, descreveria a função horária do móvel, né? Então, tem esse significado físico da derivada, que é dado lá no início do estudo de derivadas. Bom, no que segue, né, vou escrever aqui de novo, no que segue, então, vou colocar aqui de novo. Não foi? Aqui. Tá ligado? Então, no que segue, não pegou. Agora sim, no que segue, certo? No que segue, vamos apresentar vários problemas que envolvam taxas de variação, ou seja, como diz o título aqui do estudo, né, de taxas relacionadas, em outras palavras, que envolvam, então, taxas de variação
em diferentes contextos. É o que nós vamos fazer aqui. Então, eu trouxe um material que nós trouxemos aqui do Gama, um material que foi elaborado que consiste em vários exercícios. Então, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, eu deixei aqui na minha página, já direto, aqui, ó. Obviamente, nós não temos como, preparamos aqui uma lista enorme de 27 exercícios. Obviamente, nós não vamos fazer todos, isso não tem como. Mas nós vamos fazendo alguns para a gente sentir como funciona. Eu vou começar com o primeiro. Então, eu vou pegar ele aqui, vou copiar o enunciado dele e colar ali no nosso material que a gente está produzindo. Colocar aqui. Então, este primeiro exemplo, não sei se ele está bem legível, vocês podem confirmar para mim. Tá? Então, uma bola de neve está se formando, né, de tal modo que o seu volume cresça a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Então, nós temos uma bola de neve, digamos que fosse isso aqui, a bola de neve, e ela está aumentando à medida que, né, a gente poderia imaginar que está rolando essa bola e vai aumentando o volume, seja o que for. Né? O problema diz que ela cresce a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Então, qual é a taxa de variação aqui? Qual é a taxa relacionada que está em questão? Aqui nós temos o quê? Nós temos a seguinte informação. Ó. O volume aumenta a uma taxa de 8 centímetros cúbicos por minuto. Então, eu tenho que a variação do volume em relação ao tempo é 8 centímetros cúbicos por minuto. A derivada do volume, né, taxa de variação do volume. E é positiva. Vou colocar aqui o sinal mais para frisar. Por quê? Porque ela está aumentando. Se ela estivesse diminuindo, nós acrescentaríamos um sinal menos. Então, aqui é mais. Bom. Continuando. Então, temos um raio R, né? Acha a taxa segundo a qual o raio está crescendo. À medida que aumenta o volume dela, o raio vai aumentando também. Então, eu quero achar a variação do raio em função do tempo. Aqui, uma coisa nas questões de taxa de variação que nós temos que observar. Todas as variáveis, elas variam conforme a evolução do tempo. Então, todas elas são em função do tempo. Isso é um fato importante que tem que ser notado aqui em todos esses exercícios. Certo? Então, por exemplo, eu quero a variação do raio em relação ao tempo. Bom, mas tem alguma coisa que relaciona o volume e o raio. É a fórmula do volume da esfera. O volume, né? O volume V de uma esfera de raio R é dado, né, o volume por volume igual a 4π R ao cubo sobre 3. Essa é a fórmula do volume da esfera, né? 4π R ao cubo sobre 3. Deixa eu arrumar aqui o ao cubo. R ao cubo sobre 3. Então, eu preciso achar a derivada desse volume em relação ao raio. Então, não em relação ao raio, desculpem, a derivada desse volume, só que o volume depende do raio, e tanto V e R dependem do tempo. Então, ó, derivando em T, certo? E aqui vou frisar aqui, pois V é um volume que depende do tempo e o raio é um raio que depende do tempo, certo? Por que isso? Porque se essa bola de neve está aumentando, então, à medida que o tempo evolui, não só o volume aumenta, o raio também. Então, ó, nós vamos ter derivando isto aqui, nós vamos encontrar a derivada do volume em relação ao tempo igual. Isto aqui é uma constante. Então, derivada de constante vezes função, é a constante vezes derivada da função. Então, é 4π terços vezes a derivada de R ao cubo, 3R ao quadrado, vezes dr dt. Aqui a gente usa todo o tempo regra da cadeia, que é a derivada do raio em relação ao tempo. Aqui podemos, felizmente, simplificar. E aí nós vamos encontrar que eu quero achar, né, a variação do raio. E a informação importante, ó, tem mais uma coisa. Ó.
Eu quero achar a taxa segundo a qual o raio está crescendo quando a bola tiver uns 4 centímetros de diâmetro, ou seja, quando o raio é igual a 2. Ter 4 centímetros de diâmetro, R igual a 2 centímetros. Quero a taxa no instante quando o raio vale 2, ou seja, quando o diâmetro é 4. Porque eles só vão cuidar disso aqui, que ele colocou 4 centímetros de diâmetro. Então o raio é 2, metade. Então, nós vamos ter o que aqui? Então, vou isolar a variação do raio em relação ao tempo. Ele vai dar dV dt, derivada do volume em relação ao tempo. Né? Esse 4π aqui, né, vai dividindo, né? 4π embaixo. E em cima sobra r ao quadrado também. Né? Deixa eu ver aqui. Não, 4π r ao quadrado, tudo embaixo. Né? Vou grosseiramente falando, né? Isso aqui vai para cá dividindo. Então, dr dt é isso aqui. Agora, finalmente, a variação do raio em relação ao tempo. E eu quero isso exatamente quando o raio estiver sendo 2 centímetros. Isso vai dar quanto? dV dt, que nós já temos. O dV dt é 8 centímetros cúbicos por minuto. Isso aqui é 8. Então, aqui nós vamos ter 8 sobre 4π vezes o raio, que é 2 ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 8 sobre 4π vezes 2 ao quadrado, que é 4, né? E aqui dá para simplificar. O 8 por 4 dá 2. Esse 2 eu simplifico de novo com esse 4 dá 2 embaixo. Então vai dar 1 sobre 2π. Então, a variação, o raio varia em relação ao tempo. No instante quando ele está valendo 2 centímetros, é 1 sobre 2π. O raio está em centímetros e o tempo em minutos que o problema traz, né? O problema traz em minutos. Então, vou seguir, né? Vou seguir essa nomenclatura. Então, centímetros por minuto. 1 sobre 2π, centímetros por minuto. Né? Essa seria a resposta. E nós trouxemos a resposta final aqui, ó, 1 sobre 2π, centímetros por minuto. Então, esse aqui foi o primeiro exercício, né, nesse contexto de taxa de variação, de taxa relacionada. Eu não sei se eu estou indo muito ligeiro, aí vocês me digam. Eu vou fazer um próximo. Deixa eu pegar aqui. Aqui. O segundo. O número 2. O número 2 é interessante. Vejam só. Vários desses problemas são clássicos, vocês encontram em vários livros, né? Então, vou colocar aqui um segundo problema. Este aqui. Certo? Deixa eu ver se ficou padrão aqui com o outro. Deixa um pouquinho mais para cá. Aqui, o segundo. Então, uma escada... Tá, ele está usando essa unidade diferente, né? Que a gente não é usual nossa, mas tudo bem. Uma escada com 25 pés está apoiada numa parede vertical. Então, a gente tem que fazer um esquema para entender o que o problema dá e o que o problema pede. Então, uma escada, aqui digamos que fosse a parede, né? Vamos dizer que aqui é a parede, ó. Certo? Vou pintar essa parede aqui. Aqui está a parede. Digamos que aqui seja o solo. Certo? O chão. E aí temos uma escada. Digamos que aqui fosse a escada. Vou desenhar ela dessa cor aqui. Opa! Deixa eu apagar. Isso aqui ficou todo errado. Aí, uma escada. Desenhar ela, parece azulzinho. Ela está de lado ali, né? Passou um pouquinho aqui o desenho, mas vocês entendem. Tá? Então, essa escada, ela tem 25 pés nessa unidade. Ela está apoiada numa parede, né, vertical. Aqui está a parede vertical. Certo? Ela está apoiada. Bom, se o pé da escada for puxado horizontalmente, então a gente está puxando a escada. Eu vou puxar ela aqui, ó. Vou puxar ela para cá. Eu vou arrastar ela para cá. Então ela vai ser puxada... afastando-se a 3 pés por segundo, afastando-se da parede. Então, ela vai se afastar. Então, se eu chamar essa medida aqui de x, que é a distância que esse pé da escada está na parede, então aqui eu tenho o quê? Ele está se afastando a 3 pés por segundo. Isso aqui é a variação
dessa distância x em relação ao tempo. É 3 pés por segundo. Certo? Qual a velocidade com que a escada está deslizando? Certo? Qual é a velocidade? Se eu chamar dessa base, desse topo até aqui, esse canto de y, essa medida, estou perguntando a derivada do y em relação ao tempo. Certo? Quando o pé estiver, quando essa posição, eu quero achar a variação do y em relação ao tempo, quando, né, o x for 15 pés. É isso que a gente quer saber nesse problema. Certo? Então, vamos investigar os elementos que nós temos aqui. O pé da escada é puxado, vem para cá. Então, à medida que evolui o tempo, então está deslizando. A gente tem que imaginar isso. A escada está deslizando. Nesse momento ela está aqui, depois ela vai estar nessa posição, depois ela vai estar até cair. Certo? Totalmente. Então, o x vai aumentando. O y vai diminuindo. Então, é de se esperar que essa derivada seja negativa. Concordam comigo? Isso aqui vai ter que dar negativo. Certo? Eu não sei quanto é ainda, mas eu sei que é negativo. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas espera aí, se aqui desliza 3 pés por segundo, será que aqui não é a 3 pés por segundo negativo? Não, não necessariamente. Por quê? Porque eu não sei quanto é que é esse comprimento x e quanto é que é esse comprimento y, não é? Não é o mesmo necessariamente. Certo? Então tem toda essa jogada. Então não dá para ter essa ideia falsa. Bom, então, eu quero achar essa derivada. Eu tenho duas variáveis nesse problema, o y e o x. Eu tenho que relacionar essas duas variáveis de algum modo. E o modo mais eficiente, o único, na verdade, que nós temos, é se eu enxergar este triângulo retângulo aqui. Ó. Nós vamos usar o nosso bom e velho amigo Pitágoras. Vou usar o teorema de Pitágoras para relacionar x e y. Então, pelo teorema de Pitágoras, vou escrever aqui embaixo, pelo teorema de Pitágoras, deixa eu pegar a caneta azul. Ó, pelo teorema de Pitágoras, temos que x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 25 ao quadrado. Certo? 25 ao quadrado. Aqui, eu vou ter que derivar essa equação. Ou eu derivo ela implicitamente, porque ela está implícita, né? Eu botei um mais aqui, é igual. Ela está implicitamente. Ou então, uma outra saída é possível explicitar, nesse caso, o y como função de x. Eu vou derivar implicitamente, tá? Derivando, né? Lembre que x depende do tempo e o y também. Ambos são funções do tempo. O y é uma y de t também. Certo? Então, derivando, né, implicitamente, né, em t, vou puxar isso aqui para cá para não confundir com o texto que eu estou escrevendo. Em t, vírgula, vamos obter. Então, derivada de x ao quadrado é 2x vezes a derivada do x em relação ao tempo. Mais o y ao quadrado. O y ao quadrado aqui, a derivada dele é 2y vezes a derivada do y em relação ao tempo. Igual 25 ao quadrado, uma derivada disso de constante é zero. Então, toda essa equação que a gente obteve, a gente pode dividir ela por 2, porque ficou tudo par, né? X vezes dx dt mais y vezes dy dt igual a zero. Bom, agora, eu quero encontrar o quê? A derivada, vamos voltar, do y, né, a velocidade no y, quando o x estiver na posição 15 pés. Quando tiver 15 pés afastado daqui desse canto. Então, eu tenho que isolar o dy dt. Então, dy dt é igual a quanto? Esse aqui vai dar menos x vezes dx dt, do outro lado, sobre y. O y vai dividindo, certo? Então, veja bem, mas eu tenho que ter só em termos de uma variável ali, o x. Mas isso não é problema, porque aqui eu tenho que y ao quadrado, temos essa relação, então daqui eu posso dizer o quê? Ó? Y ao quadrado é igual a 25 ao quadrado dá quanto? 25 vezes 25...
Acho que é 625? É isso, né? Não estou ficando caduco. E vai levar um dia para abrir. Não. 25 vezes 25. Isso, 625. Então, nós vamos ter o que aqui? 625. Opa, escrevi mal. 625 menos x ao quadrado. Ou seja, y é igual a raiz quadrada de 625 menos x ao quadrado. Então, no lugar deste y, eu vou colocar essa informação. Então, ó, a variação do y em relação ao tempo é menos x sobre o y, que é a raiz quadrada de 625 menos x ao quadrado, vezes dx dt. E agora é só substituir. Ó. Eu quero a variação do y em relação ao tempo quando nós tivermos a posição x igual a 15 pés. Olha ali. Quando x igual a 15 pés. Então, isso aqui vai dar quanto? Menos 15 sobre raiz quadrada de 625 menos 15 ao quadrado sobre a variação do x em relação ao tempo nesse instante, ele vale 3 pés por segundo, olha ali. Certo? 3 pés por segundo. Substituindo os valores, vezes 3. Então, aqui, tem que fazer esta conta. Isso aqui vai dar igual a quanto? Menos 15. Nem sempre é bom multiplicar, né? Às vezes pode ter coisas para simplificar. 15 ao quadrado é quanto? Eu tô bem... Não, é isso aqui. Aqui, 15 ao quadrado, 15 vezes 15. Dá 225. Tirando 625 dá 400, né? 400, então. Sobre raiz quadrada de 400. Então isso aqui é menos 15 vezes 3. 400 é 4 vezes 100. Raiz quadrada de 4, que é 2 ao quadrado, vezes 100, que é 10 ao quadrado. Então eu simplifico o radical aqui com o quadrado. Então eu vou ter quanto aqui? Se eu não errei nenhuma continha, 15 vezes 3 sobre 2 vezes 10. 10 é 2 vezes 5. E o 15, vou fatorar tudo, é 3 vezes 5. Então é 3 vezes 5 vezes o 3 que eu tinha. E aí eu vou fazer o festival das simplificações aqui. Esse 5 eu vou simplificar com esse aqui. Aí vai dar 3, menos 9 quartos. Menos 9 quartos. Pés por segundo. É isso, né? A variação do y em relação ao tempo é menos 9 quartos pés por segundo. Então é isso que acontece neste problema aqui. Ó, e chegamos na resposta que a gente tinha. Certo? Então, essa é a interpretação desse problema de taxa relacionada. Vamos ver outros. Aqui. Não é esse aqui. Ó, o terceiro, o número 3. O número 3, vou colar ali para a gente fazer. Eu acho que eu estou indo meio rápido, vou um pouco mais devagar, né? Ó, uma certa quantidade de areia é despejada a uma taxa de 10 metros cúbicos por minuto. Então, uma quantidade de areia está sendo despejada. A gente tem que imaginar a situação. 10 metros cúbicos por minuto. Formando um monte cônico. Né? Então, o monte é no formato de um cone. É tipo isso aqui. Certo? Seria isto aqui. Certo? Então, ela está sendo despejada, Então, se eu estou despejando, esse volume está aumentando, né? Então, a variação do volume é positiva. Formando um monte... Então, é uma taxa... Então, isso aqui é um volume. Então, a variação do volume em relação ao tempo é mais, porque está aumentando, 10 metros cúbicos por minuto. Formando um monte cônico, no formato de um cone. Se a altura do monte for sempre o dobro do raio da base, então aqui eu tenho o raio,
e aqui eu tenho a altura, mas é 2R. Essa é a informação que o problema está. Com que taxa a altura está crescendo? Então, eu quero a variação da altura em relação ao tempo. Quando o H for 8 metros. Qual é a velocidade que ela está variando nesse instante de 8 metros? Veja que o instante agora é uma distância, né? Mas é assim mesmo o problema. Certo? Ó, então eu quero a variação da altura em relação ao tempo. Na altura, no instante em que a altura é 8 metros. Entenderam? Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui. Alguma pergunta? Tudo bem até aqui? Então vou espelhar de novo. Então, continuando. Então, como é que a gente vai fazer este problema aqui? Bom, o volume do cone, nós temos que nos lembrar, o volume do cone é o volume área da base vezes altura sobre 3. Área da base vezes altura sobre 3 do cone. E a base é um círculo de raio R, então é π r ao quadrado h sobre 3. Por sorte, eu tenho, veja bem, eu posso, não é errado, mas será que é útil? Essa é a questão. Eu vou até pegar de outra cor aqui. Eu posso, porque eu tenho que H é 2R. Vendo aqui, H vale 2R, essa informação. Eu tenho que ter uma ligação entre essas duas variáveis. Aqui está. Certo? Então eu poderia muito bem escrever π r ao quadrado vezes o H, 2R sobre 3. Ou seja, eu vou ter 2π terços de R ao cubo. Eu poderia fazer isso. Só que isso dá para fazer. Só que eu quero a variação da altura, não do raio. É ou não é? Então não é interessante substituir que H é 2R, mas sim isolar o R e deixar tudo em termos de H, porque é o que eu quero. Entendem? É mais interessante fazer isso. Então aqui eu vou tirar aqui o R é H sobre 2. E aí eu vou usar essa informação ali. Olha só. Deixar numa variável só. Claro, todas elas dependem do tempo. Então aqui eu vou ter π terços, né? R ao quadrado. Só que o que é R ao quadrado? É H sobre 2 ao quadrado. Vezes H. Ou seja, o volume, nas condições que foram dadas, dá πH ao cubo, concordam comigo? πH ao cubo sobre 2 ao quadrado é 4, vezes, né? Aqui eu tenho 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, sobre 12. Então, derivando em t, vírgula, vamos obter, ó, derivada de v em relação ao tempo é igual a quanto? π 12avos vezes derivada do h ao cubo, 3h ao quadrado, dh dt. Certo? Então, aqui dá para simplificar. Aqui dá 4, né? 4 vezes 3, 12. Então, isolando, eu quero a taxa de variação da altura em relação ao tempo, não é? Na altura de 8 metros. Então, eu vou ter aqui a derivada da h, né, em relação ao tempo, a variação da h da altura em relação ao tempo, isolando, é dv sobre dt dividido por, aqui vai dar π sobre 4, o 4 passa multiplicando e o π passa dividindo, certo? Porque aqui está multiplicando, e o h ao quadrado ali também tem, deixa eu ver aqui como eu isolei isso aqui, sobre h ao quadrado, né? É isso, né? H ao quadrado divide e o π também, isso. Dá isto. Então, a variação da altura em relação ao tempo. Só que agora nós vamos ter o seguinte. Quando o H é 8, significa, isso aqui equivale a dizer, e é isso que nós temos que fazer, quando H é 8, porque aqui está em termos de... não, é o que eu preciso, quando H é igual a 8, né? Quando a altura é igual a 8, eu já tenho. Então, a variação da altura em relação ao tempo, quando H é igual a 8, eu vou substituir 4 vezes a taxa de variação da velocidade do volume. A taxa de variação do volume, nesse caso, é 10, olha aqui, ó. Certo? Então, é 10, aqui é 10. Então, metros cúbicos por minuto, né? O tempo está em minutos, né? Em minuto.
Então, é 4 vezes 10 sobre π vezes a altura, agora é 8, 8 ao quadrado. Então, vai dar, tá igual isso aqui, né? Então, dá 4 vezes 10 é 2 vezes 5. Π, 8 ao quadrado é 64, ou seja, 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Então, é 8 vezes 4 vezes 2. É melhor fazer assim, porque aí eu simplifico esse 4 com esse aqui, esse 2 com esse aqui. Então, quanto é que sobra? 5 sobre 8π. 5 sobre 8π. A altura está em centímetro e o tempo está em minuto. Então, 5 sobre 8π centímetros por minuto. Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Essa é a variação, essa vai ser a variação da altura em relação ao tempo, quando tivermos na altura de 8 metros, no caso. Não, centímetros, no caso. Não é centímetro, é metro, né? Tá tudo em metro. Então aqui é metros por minuto. Só deixa eu corrigir aqui na minha unidade. Metros por minuto. Certo? Ó, fechou a resposta. 5 sobre 8π. Nem sei se todos vão fechar, né? Porque não sei, não me lembro de onde eu tirei, mas até agora funcionou. Vamos ver outro. Então, outro problema de taxa relacionada, né? Não sei por que ele está dando isso. Aqui. Eu vou pular alguns. São todos muito. Alguns são parecidos, né? Ó. Por exemplo, o número 6. Se vocês quiserem também pedir algum dos exercícios, me perguntem, né? Fiquem à vontade. Eu estou escolhendo aqui alguns, né? Ó, daquela lista. Número 6. Então, suponha que o tumor no corpo de uma pessoa tenha uma forma esférica. Uma bolinha. Né? Opa. Assim. Tá? Uma forma esférica. Se, quando o raio do tumor, então, quando o raio for 0,5 centímetros, o raio estiver crescendo a uma taxa, então a variação do raio em relação ao tempo é 0,001, ou eu vou botar a fração 1 sobre 1000, né? 1 sobre 1000 centímetros por dia. Qual será a taxa do aumento do volume? Eu quero a variação do volume em relação ao tempo. Naquele instante. Em qual instante? Quando tivermos... que a caneta falhou. Quando tivermos o raio sendo 0,5 centímetros. É isso que ele está pedindo. Naquele instante que o raio estava esse valor. Bom, então é isso que eu quero achar. Primeiramente, o volume é uma esfera. Então o volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3, que a gente sabe da geometria do espaço. Então, derivando em t, na variável t, no tempo, teremos então, a taxa de variação do volume em relação ao tempo. 4π é constante. Constante vezes função, a derivada é a constante, vezes a derivada da função. 3r ao quadrado vezes dr dt. Aqui o 3 simplifica do numerador e do denominador. E aí nós vamos ter o quê? Eu quero a variação do volume, já está aqui isolado. dv dt dá 4πr ao quadrado dr dt. Esse é bem direto. Então, dv dt, quando tivermos o raio igual a 0,5, está tudo em centímetro, isto. Então, vai dar 4π vezes o raio, né? 0,5 centímetros. Vou deixar também fracionário. É 5 décimos, é 1/2 de centímetro. Tá? Então, 1/2 ao quadrado vezes 1 sobre 1000. 1/2 ao quadrado é 1/4, com aquele 4 simplifica. Olha ali. Morreu todo. Então, sobrou π sobre 1000. Π sobre 1000, né? Centímetro cúbico, porque é a unidade de volume, né? Por minuto.
Não, por minuto não, por dia, né? Esse problema era por dia. Π sobre 1000. Esse fechou, ó, centímetro cúbico por dia. Então esse também não era difícil. Tem uns problemas de taxa relacionada que são simples, outros não tão simples. Nós não chegamos nos não tão simples ainda, né? Esses são os primeiros. Mas o importante é, sempre temos que conseguir uma fórmula, né, a função, em função de uma variável, mas ambas, a variável, por exemplo, aqui o volume, função do, né, o volume depende do raio. Tanto o volume quanto o raio dependem do tempo, eles variam conforme o tempo varia. É sempre assim esses problemas de taxa relacionada. Relacionado sempre ao tempo, na verdade. Bom, vamos ver um outro. Olha só, olha o 9. Na próxima aula a gente pode voltar a alguns exercícios, não tem problema. Esse aqui é o primeiro. Qual que eu disse? O 9, né? Vou colar ali. Pegando uma página nova aqui. Olhem só. O volume de um cubo cresce a uma taxa de 10 centímetros cúbicos por minuto. Então nós temos um cubo. Então, aqui, agora nós temos um cubo. Digamos que fosse assim. O volume de um cubo, então, cresce a uma taxa de 10 centímetros cúbicos por minuto. Certo? 10 centímetros cúbicos por minuto. Então, eu quero o quê? A variação do volume em relação ao tempo é 10 centímetros cúbicos por minuto. Vejam que cresce. Então, eu não vou escrever, mas vocês sabem que então é positivo. Se eu dissesse que no problema que ele diminui, eu teria que botar menos. Certo? Com que rapidez está crescendo a sua área? Então, eu quero achar a variação da área em relação ao tempo. Quando? Quando o comprimento das arestas, né? Quando a aresta medir, vou chamar de A aresta, 30 centímetros. Nesse instante, quando ela estava, né, tá crescendo, mas no instante quando for 30 centímetros, qual é a velocidade, né, do crescimento da área? Nesse instante, né? Tudo taxa de variação instantânea. Então, primeiramente, volume de um cubo, como é que é? Um cubo, eu posso pegar a área da base vezes a altura. A área da base, a base é um quadrado de lados A por A, porque o cubo, as três dimensões têm a mesma medida, certo? A ao quadrado vezes A é A ao cubo, né? Então, o volume do cubo é aresta na terceira, né? O volume é A ao cubo, certo? Qual é a área dele? A área é A ao quadrado, A vezes A, que é a área de uma das faces, mas multiplicada por 6, porque eu tenho 6 faces o cubo, né? Então é 6 vezes A ao quadrado. Essa é a área do cubo, a área total dele, né? E eu quero achar a variação... Bom, eu já escrevi ali, a variação da área em relação ao tempo. Bom, derivando V em relação a quem? A T, né? Obtemos. Vamos obter o seguinte. Ó, a derivada do volume em relação ao tempo. Derivada de A ao cubo. A depende do tempo aqui. O A é um A que depende do tempo. A aresta não. Aresta. Então, nós vamos ter o quê? É 3A ao quadrado vezes dA dt. Só que é a variação da aresta, da medida da aresta. Aqui eu tenho. A variação da medida da aresta. E eu quero a variação da área. Vamos tomar esse cuidado. Certo? Bom, mas o que eu tenho aqui? Se eu derivar eu tenho uma fórmula para a área também, né? Derivando A em função, a área A, em função, em relação a T, né? Em relação ao tempo,
né, obtemos. Nós vamos obter o seguinte. Então, vou derivar este aqui, né? Vou escrever de novo aqui. A área é 6 vezes A ao quadrado. Então, a taxa de variação da área em relação ao tempo é 6 vezes 2, 12, né? A na potência 1 vezes a dA dt. Não. Então, essa informação do dA dt é o que eu tenho aqui, que eu vou ter que substituir, certo? Como se fosse um sistema. Então, aqui eu tiro que dA dt é a variação da aresta em relação ao tempo é 1 sobre 12A vezes dA dt. Certo? Isso que eu tiro daqui. Então, eu vou chamar isso aqui de asterisco, esta igualdade. Levando esta última igualdade para asterisco, vírgula, vamos obter. Então, levando para asterisco, nós vamos obter dv dt é igual a 3a ao quadrado vezes derivada da aresta em relação ao tempo, que é isto aqui, certo? Vou marcar aqui, bonitinho, com outra cor. Certo? Então, olha só, isso aqui vai dar o quê? dA dt, então, é 1 sobre 12A dA dt, a área. Agora tem a relação com a área que eu preciso. Dá para fazer algumas simplificações, né? Esse A quadrado, esse A divide, esse 13, esse 12 sobra 4 aqui, né? 3 vezes 4, 12, aqui 1. Então, nós vamos encontrar aqui. Eu quero encontrar o quê? O que eu preciso? A variação da área. Então, já vou isolar. Vamos limpar primeiro aqui. Então, dv dt é igual a quanto? A quartos, né? Vezes dA dt. Então, dA dt é 4 sobre A dv dt, certo? Assim, teremos o seguinte, a variação da área em relação ao tempo. No instante em que a aresta mede 30 centímetros, olha ali, ó, desculpem, corri demais ali. No instante em que a aresta vale 30 centímetros, o A igual a 30, então no instante em que A igual a 30 centímetros, vai dar quanto? 4 sobre 30 vezes a variação do volume em relação ao tempo, que foi dado, né? Quanto deu? Aqui, ó, a variação do volume em relação ao tempo. 10 centímetros cúbicos por minuto, vezes 10. Então aqui dá para simplificar de novo, né? Posso dividir tudo por 10, dá 4 terços. Então, dá 4 terços. E a área é em centímetros. Como as unidades estão em... O comprimento está em centímetro, o tempo está em minuto, é isso? Era minuto, né? Minuto. Então, vai dar 4 terços centímetro quadrado, que é a unidade da área, por minuto. Essa é a variação da área em relação ao tempo no instante em que a aresta for 30 centímetros. Do aumento do volume desse cubo. Acho que fechou a resposta. 4 terços centímetros quadrados por minuto. Certo? É interessante a gente perder um pouco... Perder não digo, né? Despender um pouco de tempo nesses problemas, porque são problemas que às vezes passam batido ou não é visto com a devida atenção no cálculo por uma questão logística de tempo, né? Aí o professor às vezes acaba não trabalhando, mas aquele que trabalha, é bom vocês, né, terem esse treino, né, essa preparação, porque pode vir algum problema dessa natureza que aí vocês vão ter que ter essa habilidade de poder lidar com esses problemas de taxa relacionada. Então, por isso que nós estamos trabalhando alguns aqui. Olha só, eu vou fazer o 12, se vocês me permitem. Ou tem alguma outra pergunta? Podem solicitar, se querem. Vocês
receberam hoje, né, o PDF ou ontem ainda, que a gente tinha mandado, né? Ó, então o 12 é interessante. Ó, deixa eu só botar direitinho aqui. Assim. Ele diz assim, ó. O raio da base de um certo cone aumenta a razão 3 centímetros por hora. Tá? Bom, um cone. Então vamos desenhar um cone. A caneta falhou? Quando ela falha, dá problema. Não. Agora eu consegui. Então aqui eu tenho, digamos que isso aqui fosse a base do cone. Não ficou bom, ficou torto. Esse aqui acho que ficou um pouco melhor. Então eu tenho temos um cone. Temos um cone. E ele tem assim, ó. O que diz ali? O raio da base de um certo cone aumenta uma razão. Então tem o raio. Então, a variação do raio em relação ao tempo é mais, né, 3 centímetros por hora. E a altura diminui. A altura está aqui. Certo? Então, a variação da altura em relação ao tempo, a razão de 4 centímetros por hora. Então, a variação da altura é menos 4 centímetros por hora. Veja bem, eu botei obrigatoriamente menos, por quê? Porque agora está dizendo que ela diminui. Então, né, a gente tem que ter essa percepção. Então, aqui fica negativo. Bom, calcule como varia a sua área total. Eu quero a variação da área em relação ao tempo, quando R for 7 centímetros e a altura 24 centímetros. Ele tem duas informações. Eu quero a variação da área quando o raio for 7 e a altura for 24. Nesse instante, quando tivermos essas variantes do raio e da altura. Esses valores, no caso. A área total. Mas no cone, se eu abrir o cone, ou não preciso abrir, a área total é o quê? Eu tenho que pegar a área da base e a área lateral da volta, sim ou não? Então, a área total, a A, é a área lateral mais a área da base, onde a área da base é πr ao quadrado, porque é um círculo. E a área lateral, vocês lembram qual é a fórmula da área lateral de um cone? Agora eu vou pegar vocês, ou não. É πr vezes a geratriz, πrg. Ó, a geratriz é esse lado aqui, né? Se eu tiver um corte transversal, eu enxergaria com a altura, o raio e a geratriz. Um triângulo retângulo. Tem essa... Eu consigo tirar uma relação entre o raio, a altura e a geratriz. Né? A geratriz do cone. Esse G é a geratriz do cone. Certo? Então, onde nós temos isso? Ou seja, a área total, A é a área lateral, πr vezes G, mais a área da base, πr ao quadrado. Só que aqui eu tenho raio e a geratriz. Só que as informações que foram dadas no problema é o raio e a altura. Então eu tenho que eliminar a variável geratriz e deixar só em termos de raio e da altura. Porque eu posso ter em termos das duas, porque foram dadas essas duas condições aqui, ó. Certo? Essas duas informações aqui vão ajudar. Então, pelo teorema de Pitágoras, deixa eu puxar isso aqui para cá. Eu aponto por aqui. Então, aqui pelo teorema de Pitágoras,
pelo Teorema de Pitágoras, ficou meio borrado, mas acho que vocês entendem o que eu escrevi. O quadrado da medida do quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, h ao quadrado mais r ao quadrado. Então, g é raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado, concorda? Isolando ali. Então, a área total é πr vezes g, só que g é raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado. Ficou meio borrado ali, parece que eu escrevi r ao quadrado mais r ao quadrado aqui dentro, né? Um deles é h. Aqui é h. Tá? πr vezes a geratriz mais πr ao quadrado. Encontramos isso. Como eu vou ter que derivar e eu não tenho derivada da raiz, vou transformar para potência. πr vezes o quê? h ao quadrado mais r ao quadrado na potência 1 meio mais πr ao quadrado. Agora sim, o raio, lembrem que o raio é um r que depende do tempo e a altura é uma altura que depende do tempo. Ambos variam conforme o tempo. Então, derivando a área em relação ao tempo, vamos encontrar o quê? Essa derivada vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Derivando a em relação ao tempo t, teremos, então, dA dt desse lado. Desse lado, aqui eu tenho a derivada de um produto, ó, u vezes v. Sim ou não? Derivada de u vezes v. E, vou escrever aqui, mas vai apagar, u vezes v' é uv' mais u'v, não é verdade? Derivada do produto. Então, nós vamos ter o quê? É a primeira, πr, aí vocês me ajudem se eu não vou errar, vezes a derivada da segunda, e aqui a derivada de uma potência, né? E a derivada de v na k, linha, é k, v na k menos 1 vezes v', embutindo a regra da cadeia, certo? Então, é a primeira, u vezes a derivada da segunda, que é 1 meio, que multiplica h ao quadrado mais r ao quadrado na potência 1 meio menos 1, então vai ficar na potência menos 1 meio, vezes a derivada dessa base, que é quanto? Quanto é a derivada de h ao quadrado? 2h vezes derivada da h em relação ao tempo. Mais, com a derivada de r ao quadrado? 2r vezes a derivada do raio em relação ao tempo. Então, aqui eu fiz u vezes v'. Agora falta u' vezes v. Então, mais, né, vou botar aqui embaixo que não vai caber tudo ali. U', derivada de πr, é π vezes a derivada do raio em relação ao tempo, vezes o v, que é toda a raiz. Eu vou escrever em forma de raiz de novo, h ao quadrado mais r ao quadrado. E ainda mais tem essa outra derivada aqui que eu tenho que calcular. A constante vezes função é a constante π vezes a derivada de r ao quadrado, que é 2r dr dt. Então, é tudo isso essa fórmula. Certo? Então, só vamos arrumar. Se quiser, eu posso pôr π em evidência, que aparece em todos os aditivos. Né? Então, dA dt é π que vai multiplicar o quê? Graças a Deus, uma coisa simplifica. Esse 2 aqui, ó, tem 2 aqui e aqui. E esse 2 aqui embaixo pode se simplificar, certo? Se eu pôr em evidência, já vou simplificar aqui. Então, vamos ter π vezes h vezes π que vai multiplicar. Vou deixar ele em evidência para tudo. H vezes a derivada do h em relação ao tempo, mais r vezes a derivada do r em relação ao tempo, sobre a raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado, certo? Mais a outra, né, raiz quadrada de h ao quadrado mais r ao quadrado, dr dt, mais r, 2r dr dt, né? Pelo amor de Deus, confira se eu não errei nada. Tá tudo certo até aqui? Não sei se alguém escreveu alguma coisa, acho que não, né? Tá. Então vou voltando ali. Espelhou de novo, né? Bom, então aqui, vamos ver se eu não errei a derivação, deu isto. Esse mais ficou feio, deixa eu arrumar aqui. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem.
o que a gente tem aqui de problema, de dado. Ó, eu quero achar a derivada da área em relação ao tempo, com o R e H, esses valores. R e H nós temos. Todo aqui onde tem R e H vai entrar aqueles valores. Eu tenho que ter DHDT e DRDT. Eu tenho? Tenho também. Então é só substituir todos esses valores. Então, disso teremos, ó, DA/dt, a variação da área em relação ao tempo. Agora haja fôlego. Vamos lá. R igual a 7, quando R for igual a 7, H for igual a, vou voltar ali, 24, DRDT igual a 3 e o outro menos 4. E DHDT igual a menos 4. Tudo isso, certo? Isso vai dar igual a quanto? Agora é só valor numérico, substituir. Então vai dar π vezes H, 24, vezes a derivada do H em relação ao tempo, menos 4, mais R, 7, vezes a derivada do R em relação ao tempo, 3, sobre a raiz quadrada do H ao quadrado, 24 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, certo? Mais, de novo, esse resultado, raiz de 24 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, vezes DRDT. O que é o DRDT? DRDT é 3. Mais, vou botar aqui embaixo, vocês me perdoem, mais 2 vezes o R, 7, vezes DRDT, vezes 3. Vou fechar aqui. Desculpem que ficou quebrado, tá? Pelo tamanho. Então, agora é só fazer essa conta. O π multiplica tudo isso. Quanto dá 24 vezes 4? 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Menos 96, deu certo? Mais 21. Aquela raiz quadrada ali. Deixa eu fazer a conta rapidinho. 24 ao quadrado. Então, 24 vezes 24. E mais 49, que era 7 ao quadrado, né? Mais 49. 625. Graças a Deus, 625 tem raiz quadrada, né? Que era 25, né? Vocês lembram? Deixa eu virar aqui. Acho que aí é de volta. Se eu pegar a raiz quadrada, acho que é 25, né? 25. Não estou bobeando. Então, toda essa raiz aqui, todo esse radical é 25. Quando extrair a raiz. Já vou botar direto aqui. Sobre 25. E aqui o outro também é 25 vezes 3. Mais 3 vezes 2, 6. Vezes 7, 42. É isso, né? 96 menos 21 dá 5. Então vai dar π, que vai multiplicar quanto? Aqui vai dar 5. E aqui menos 75 sobre 25, é isso? Mais aqui é 25 vezes 3, é isso? 75, 85, menos 75 sobre 25, e aqui vai dar 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6, 75, mais 42. Aqui, 75 e 25 é múltiplo, né? 25 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 2, 6, 7. Isso, dá, então dá 3 aqui, né? Negativo. Então, π menos 3 mais 75 mais 42. Quanto é que dá essa conta? 75 menos 3 é 72, né? 72. Somado com 42, é isso? Eu não estou errando nada? Não, errei alguma conta. O que mais? 24 vezes 4. Tá certo? 4 vezes 2, 8, 96.
2R, o R é 7. 2 vezes 7 vezes 3. Alguém viu algum erro? Deixa eu voltar aqui. Não errei a derivada, né? Eu estou dizendo isso porque eu me lembro de cabeça que eu fiz, acho que não faz muito tempo, até foi com o Augusto esse exercício, né, Augusto? E não vai fechar aqui a conta aqui que a gente fez. Deixa eu revisar de novo a derivada. A U, né? Estou derivando isso aqui, né? A primeira vezes 1 meio, isso aqui na menos 1 meio, vezes 2H de HDT, mais 2R de RDT. Mais, a derivada da primeira, π de RDT, vezes esse aqui. Mais π vezes 2R de RDT. Não achei erro. Então, eu simplifico 2 dá π. Ah, peraí. E esse R aqui, o que eu fiz com ele? Né? Tá faltando esse R aqui em cima. Ó, falta um R aqui em cima. Né? Eu esqueci ele. Ah, então aqui vai ter ainda tudo isso aqui vezes R. Vezes R. O R é 7, então tudo isso aqui vezes 7. Esse pedaço vezes 7. Então isso aqui ainda vezes 7. Tinha dado menos 3, né? Menos 3 com 7 dá que vezes 7. Então dá menos 3 e 7, 21. Dá menos 21 aquela parte. Agora sim. 75. Se eu tirar 21, dá 4,54. Com 42, aí fecha 96. Aí vai dar 96 pi. E o que era isso? Era a área, né? E estava em centímetro. Centímetro por hora. Então, dá 96 pi centímetro quadrado por hora. Seria essa a resposta. Vocês me desculpem aqui que eu me descuidei com esse R aqui e esqueci. Ainda bem que nós achamos. Sempre é bom voltar. Bom. Depois, deixa eu ver que hora nós temos. 4:08, temos tempo ainda para fazer pelo menos mais um. Quantos nós fizemos aqui? Fizemos uns quantos já, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 6. Pouco. Foi tanto assim. Vamos fazer mais um. Aqui. Esse 13 tem um contexto meio parecido com esse último que nós fizemos. Eu vou deixar para vocês pensarem e aí a gente vê na quarta. No mesmo horário, a partir das 15. Né? Esse aqui. Acho que também ele é mais simples. Mas vamos ver aqui. Ó. A dilatação pelo calor de um prato circular, então, um círculo,
Não. Então, a dilatação pelo calor então, vai aumentar de um prato circular de metal. É tal que o seu raio cresce a uma velocidade. Então, a variação do raio em relação ao tempo é 1 sobre 100, né? 0,01 é 1 sobre 100. Né? 1 sobre 100 centímetro por segundo. E cresce, então é positivo. Tá? Com que velocidade de variação cresce a área? Então, a variação da área em relação ao tempo. Quando o raio estiver no instante de raio 2 centímetros. Bom, esse aqui não é difícil realmente, né? Vamos ver. Eu quero a área. Então, a área de um círculo, um prato, né, um circular, é πr ao quadrado. Então, derivando em t, obtemos a derivada da área em relação ao tempo é igual a π vezes 2r dr dt. Certo? Então, é só substituir os valores agora. Ó. dA dt. Quando tivermos na instante, quando o raio é 2 centímetros, isso vai dar π, vai dar. Só vou arrumar aqui, é 2πr dr dt, né? Só para ficar mais bonito. Então é 2π vezes 2 vezes o dr dt, que é 1 sobre 100. Né? Dá 4π sobre 100. 4π sobre 100. Ou, se simplificar, 4, né, dá π sobre 25. π 25 avos, né? A área, como a medida está em centímetro, vai ficar centímetro ao quadrado por... o tempo está em segundos, né? Segundo. Ó, bateu a resposta, π sobre 25 centímetros quadrados por segundo. Esse foi rápido, né? Esse não teve graça. Ou teve, dependendo do ponto de vista. Bom, quem sabe a gente faz mais um. Aqui. Um que seja interessante. Tem aqui um interessante. Eu vou pegar este aqui, o 21. Na quarta-feira eu vou voltar em outros que são também interessantes, mas vou pegar esse 21 aqui, por hoje. Depois eu vou ter que marcar nisso aqui o que já fizemos para não repetir, né? Então, de qualquer modo, vocês vão ter uma boa coleção de exercícios de modelo, né? De exemplo para resolução. 2 carros iniciam um movimento partindo de um mesmo ponto. Eles saem do mesmo lugar. Um viaja para o sul, a 30 km por hora, e o outro para o oeste, a 72 km por hora. Então, nós temos a seguinte situação. Digamos que o ponto seja esse. Um vai para o sul, digamos, vai lá para baixo. Certo? Digamos que aqui é um trajeto que eu vou chamar de deslocamento Y, por ser vertical. Né? E então a variação do Y em relação ao tempo, já que eu estou chamando de Y, a medida vertical, é 30 km por hora. E o outro viaja para o oeste. O oeste, para cá, digamos. Certo? Que eu vou chamar de X. E a velocidade dele é 72 km por hora. Então, vou chamar de X, esse aqui. E aqui a velocidade dele é dx por dt, sendo 72 km por hora. A que taxa está crescendo a distância entre os carros? Eu vou chamar essa distância de z. Certo? À medida um ponto está aqui, um está vindo para cá, outro está vindo para cá. À medida que evolui, vai fazendo assim. Então, só que uma velocidade de uma diferente da outra. Então, né, o horizontal aqui que vai para o oeste está indo mais rápido. Então, no instante, né, depois de 2 horas, né, qual é o valor de z? Né? A que taxa? E ele está pedindo assim,
qual é a variação dessa distância do z em relação ao tempo quando t é igual a 2 horas. Entenderam o que está sendo pedido? Primeira coisa a observar. Qual a variação do z, essa distância entre eles está aumentando conforme o tempo. No instante do tempo 2 horas, qual é a velocidade essa de variação ali do z? Entenderam o que eu estou pedindo? O que estamos pedindo nesse problema? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu posso observar aqui, um vai para o leste, um vai para o oeste, outro vai para o sul, então isso aqui é perpendicular. Então eu posso encontrar uma relação pelo teorema de Pitágoras entre x e y. Né? Pelo teorema de Pitágoras, o z é a hipotenusa, né? Z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? X, y e z dependem de t, onde x é uma x que depende do t, o y também é uma y que depende do t, e o z também é uma z que depende do t. Bom, então, aqui eu tenho que derivar implicitamente. Derivando em t, implicitamente em t, vamos obter. Derivando implicitamente em t, obtemos. Olha só. Então, a derivada de z ao quadrado é 2z vezes a derivada do z em relação ao tempo. Igual a x ao quadrado, a derivada é 2x vezes a derivada do x em relação ao tempo. Mais y ao quadrado, que é a derivada do y, 2y, desculpem, vezes a derivada do y em relação ao tempo. Dá para dividir toda essa igualdade por 2, essa equação. Então, eu vou ter z dz dt mais, ou mais não, igual a x vezes dx dt mais y vezes dy dt. Certo? Bom, aqui é um x, tá? Vou escrever direitinho. X. Bom, então, dz dt, que é o que eu quero, é x vezes dx dt mais y vezes dy dt, tudo isso dividido por z. Senão, eu tenho que isolar porque eu quero achar o dz dt. Só que z tem essa relação aqui. Certo? Dessa relação que foi oriunda do teorema de Pitágoras, eu vou isolar o z. Tá? Vou chamar isso aqui de asterisco. Tá? Isolando z em asterisco, vírgula, vamos obter, tá? Ó, dz dt igual a x vezes dx dt mais y vezes dy dt sobre z. Só que z, se eu isolar aqui, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Então, por fim, o que a gente vai ter aqui? Assim, nós queremos derivada do z em relação ao tempo. Em que instante? Deixa eu voltar aqui no enunciado que eu não me lembro. Aqui taxa está crescendo a distância entre os carros 2 horas depois, ou seja, quando t é igual a 2 horas. Bom, quanto dá isso? Bom, primeiramente, eu tenho que ter o x e o y nesse instante. Sim ou não? Ora, eu tenho que o dx dt, só deixa eu voltar ali, o dx dt é 72 km por hora. É 72 km por 1 hora. Então, quando o t for 2 horas, eu vou ter que o x vai dar 72 km por 1 hora vezes 2 horas. Vai ser a distância, vai ser o espaço que ele vai percorrer. Simplifico hora com hora, dá só quilômetros. O x vai dar quanto? 72 vezes 2, o dobro de 72. 4, 714, 144 quilômetros. Entenderam essa conta?
Desculpem. Também nós temos, note que, assim, note que, e o dy/dt, a variação do y em relação ao tempo, no problema foi dado que era 30 km por hora. Né? Então, 30 km por cada hora. Ele evolui, anda 30 km a cada 1 hora. Então, quando o tempo passa a percorrer 2 horas, qual é a distância que ele vai percorrer? O x vai ser 30 km por 1 hora, mas isso por 2 horas. Né? Se permanecer a mesma, constante, eu vou simplificar aqui de novo o símbolo da hora, vai dar 60 km. Ele vai andar 60 km. Aqui é y, né? Desculpa, escrevi errado. Né? Então o y vai ser 60 km. Então essas informações que nós vamos usar ali nesse problema. Ele não deu, ele deu indireto. Né? Disso, concluímos que dz/dt, a derivada, a variação da distância entre os dois objetos, dos dois móveis, quando t igual a 2 horas, vai ser quanto? O x, 144, né? Vezes... que quando o tempo é igual a 2 horas, até vou escrever aqui, de uma outra forma, é dz/dt, quando o x igual a 144 quilômetros e y for 60 quilômetros, entendem? Quando o tempo for 2 horas, significa que quando a posição x for 144 e a posição y for 60. Então isso aqui vai dar o quê? É só substituir ali. Ó, é x. Quanto é que é o x? É x dx dt. Ó, é x. Vou escrever a fórmula de novo. X vezes dx dt mais y vezes dy dt sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui, quando eu tenho que x é 144 e y é igual a 60. E o dx dt e o dy dt foram dados, né? Olha aqui, ó. Dx dt. Tem que voltar no enunciado. É 72 e o dy dt é 30. 72 e 30. Aqui é 72 e o dy é 30. É isso, né? Não troquei a ordem. Dx dt é 72 e dy dt é 30. Pela anotação que a gente fez. Então, aqui, vamos ter o x, 144 vezes 72, mais o y, 60 vezes 30. Tudo isso sobre raiz quadrada de 144 ao quadrado. Ai, Jesus, né? Mais 60 ao quadrado. Bom, vamos ter que fazer essas continhas. Quanto é que vai dar isso aqui? Eu vou puxar. Peraí. Cadê a calculadora? Se escondeu aqui. Aqui está a calculadora. Eu vou puxar. Ah, droga, ela se escondeu de novo. Quero botar as duas ao mesmo tempo. Calculadora. E o caderno. Aqui. Então eu tenho 144 vezes 72, 144. Vocês não estão vendo ela espelhada, né? As duas, né? Vezes 72 vai dar... Ui. Deixa eu fazer de novo. 144 vezes 72 vai dar 10.368 ali. Então vamos lá. Não percamos a fé. 10.368 mais 60 vezes 30 é fácil. 6 vezes 3 é 18 e 2 zeros. 1.800. Sobre. Agora vamos fazer aqui. 144 vezes 144 vai dar raiz quadrada de 20.736 mais 60 ao quadrado. 60 vezes 60, 6 vezes 36 e 2 zeros, né? Tá ao quadrado. Então isso aqui, se eu somar com 3.600, vai dar 24.000. Isso tem raiz quadrada? Tem raiz quadrada. Vai dar 156. Então, sobre 156. E ali em cima, eu tenho o quê? 10.000
368 mais 1.800 dá isso aqui. 12.168. Se eu dividir por 156, vai dar 78. Olha ali. Surpreendente, né? E como é uma velocidade, a distância está em quilômetros e o tempo está em hora, 78 km por hora. Essa variação, né? Voltando para o problema, ó, a medida, os dois partem aqui. O que vai para o sul está na 30 km por hora. O que vai para oeste, né, está indo a 72 km por hora, mais rápido. Qual é a taxa da velocidade? Então, ao longo do tempo, essa distância vai aumentando. Entendem? Ela vai aumentando. Então, o que está acontecendo? Depois de 2 horas, a velocidade dessa variação aqui da distância entre eles é 78 km por hora. Não sei se bateu a resposta. Bateu, 78 km por hora. Certo? Então, eu acho que na quarta-feira vamos fazer mais alguns. Por hoje, acho que é suficiente. Né? Espero que tenha ficado claro para todos. Então, na quarta-feira, ou seja, na segunda aula, nós vamos fazer mais alguns exercícios. No arquivo que a gente resolveu no final, dava... Ah, tá, o Augusto me comentou. Tá, entendi. Tá, eu nem vi o teu texto, mas depois a gente descobriu o erro daquele problema. Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação e aí no próximo encontro nós resolvemos mais alguns, certo? Tem um mouse aqui.